Olá, bem-vindo. Eu sou a Adriana Reide e começo agora a primeira edição do programa De 0 a 100 com Saúde, que vai desvendar os caminhos da longevidade saudável. Graças aos avanços da medicina e da tecnologia, as ofertas de informações e inúmeros estudos especializados, nunca foi tão possível viver até mais de 100 anos com qualidade de vida. Por quê? Como? É o que vamos revelar aqui nos nossos encontros semanais. E sem planejamentos radicais. Vamos nessa com equilíbrio, segundo o caminho do possível. Hoje eu recebo no nosso estúdio, para nossa estreia, alguns profissionais da área da saúde que vão nos auxiliar nessa introdução a uma viagem que observa os cuidados básicos em todas as fases da vida. O Dr. Bruno Stefan é médico cardiologista do esporte e especialista em emagrecimento. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Obrigado pela participação por aqui. Muito obrigado pela oportunidade de estar envolvido nessa temática que é muito importante no dia de hoje, considerando todos esses fatores de risco que atrapalham a longevidade, como a obesidade que vem crescendo. E esse programa vem aumentar, incrementar essa corrente do bem, que é do estilo de vida, trazendo muita informação. Boa, nós que agradecemos. A doutora Nathalie Oliani é médica, nutróloga do esporte também e ex-atleta. Tudo bem, doutora Nathalie? Obrigada por ter aceito o convite, por estar presente aqui. Obrigada pela oportunidade, ainda mais de estar aqui com meu amigo de muitos anos aí na trajetória. A gente trabalha juntos, além da amizade, e vamos poder falar de um assunto que é um assunto que vem crescendo muito na atualidade, né? E tem muitas pessoas cada vez mais aí estudando, se aprofundando e com dúvidas, né? Então a gente vai poder desvendar alguns mitos e falar um pouquinho desse assunto, que é um assunto tão importante em relação à longevidade, vida saudável, mudança no estilo de vida. Ah, que ótimo. A gente que agradece. Esse seu amigão de longa data é figura, peça essencial nesse nosso tabuleiro aqui hoje também. O Júlio Mariano é um personal trainer muito famoso, conhecido no Brasil e que hoje atua também na área empresarial, com os 3 pilares do sucesso absoluto, ênfase para treinos de alta performance. Júlio, obrigada pela presença, bem-vindo ao nosso programa. Um prazer estar aqui com vocês, gostei muito de chegar aqui e encontrar com você, né, Dri, que eu tive a oportunidade de treinar também na minha academia. Dr. Bruno, que eu já vi que treina, exemplo de saúde, qualidade de vida, estávamos conversando aqui dos seus treinos, e doutora Nathalie, que eu tive a grande oportunidade de treiná-la quando ela era da seleção brasileira de snowboard. E a gente se conhece também de longa data, e assim se forma essa egrégora para falar do assunto que eu acredito ser o mais importante hoje, qualidade de vida e como a gente rege a nossa existência, né? Através da alimentação, treinamento físico, do mental, que nos leva ao espiritual. Sensacional, é isso aí. Vamos nessa então, doutora Nathalie, Seleção Brasileira de Snowboard, que bacana. Daqui a pouco divide um pouquinho com a gente sobre essa experiência também. Mas vamos então, a partir desse primeiro bloco, avaliar uma impressão inicial, geral, de todos os principais pilares da longevidade saudável, que permitem alcançar vida longa com saúde. Lembrando sempre de avaliar como aplicar esses quesitos na infância, juventude, fase adulta e tenra idade. Aqui no telão a gente já traz um desses primeiros pilares muito importantes, que é a atividade física. Então, Júlio, começo perguntando para você, qual planejamento a pessoa deve ter na vida desde o quanto antes para começar a colocar a atividade física, os exercícios no dia a dia, com qual frequência, qual sua recomendação? Eu acredito que a introdução disso é feita através do exemplo da família, dos pais. A atividade física no Brasil agora cresceu muito, mas a cultura, gosto muito do leste europeu e da cultura americana, onde apresenta isso como parte tão importante quanto o estudo. Então, lá nos Estados Unidos, você pergunta para uma pessoa onde você estudou, primeiro ela fala o esporte que ela fez. E depois ela fala a matéria que ela estudou. Tão grande é a importância. Então, primeiro ponto, a família, os pais serem exemplos para os filhos e já introduzirem isso como uma parte natural, assim como uma boa alimentação de manhã. Depois, cada pessoa precisa da especificidade do treinamento, você entender o que ela necessita, como ela pode iniciar no treinamento, porque hoje também eu vejo que foi introduzida essa cultura, faça um exercício. Então, vamos pegar um exemplo, a pessoa vai, pega uma bicicleta de um banco que oferece a bicicleta ali para as pessoas botarem o cartão de crédito e sai andando 30 quilômetros
com aquela bicicleta, mas ela não pratica atividade física. Então isso tem um desgaste no quadril, no joelho, a posição do banco não está perfeita. Então assim, a atividade física é muito importante, mas tão importante quanto ela é o que você está fazendo, o porquê você está fazendo e para quê. Movimente-se, mas busquem sempre profissionais, sejam de yoga, de treinamento físico, um médico da saúde, esportista, que vai poder indicar e fazer esse direcionamento dentro do esporte, dentro da atividade física. Começamos na família e procuramos um profissional para entender como progredir dentro do treinamento. Fundamental. Fundamental. Estar bem orientado, né? Doutora Nathalie, uma alimentação adequada, bacana, sem o esporte, alguma atividade física associada, dificulta esse alcance a uma vida com qualidade? Eu acredito que a alimentação é um dos principais pilares nesse processo, né? Assim como a atividade física caminha junto com isso. Então, como o Júlio falou, faço das palavras dele as minhas palavras. É fundamental você ter um profissional da área para te orientar que tipo de atividade física fazer, porque cada pessoa, cada paciente tem um tipo de metabolismo, tem uma composição corporal, tem suas limitações, né? Inclusive os seus próprios objetivos. Então, é muito importante ter uma pessoa capacitada para poder te orientar que tipo de exercício fazer para você conseguir obter esses exercícios com longevidade e não vir a desenvolver uma lesão e não se machucar no futuro, né? Que nem o Júlio deu o exemplo da bicicleta. Achei muito interessante, porque hoje em dia a gente faz o bike fit, né? Que é aquele avaliação que você faz para medir a altura do banco, a altura do guidão, né, para você não desenvolver. As pessoas acham, mas isso é bobagem. Não, isso é muito importante, né, para você não desenvolver lesões, dores e tudo mais. E aí, entrando no ponto da alimentação, você conseguir ter uma alimentação balanceada, equilibrada, né, junto com a atividade física, os benefícios são outros. Você só vai ter sucesso, né, como diz meu amigo, sucesso absoluto em todos os pilares. Então, eu sou suspeita a falar da alimentação, até como médica nutróloga, né? Mas eu tenho falado muito, Dri, para os meus pacientes, ultimamente, sobre equilíbrio. Eu tenho usado muito esse ponto, assim, nas minhas consultas e nas minhas conversas com os pacientes. Então, sem radicalismos, né? Mas ter uma alimentação mais equilibrada, mais balanceada e com mais consciência. E aí, o paciente vai desenvolvendo isso aos poucos e ao longo... até mesmo pegando um gosto, não é? Sim, com certeza. Conforme vai entrando nessa, ficando fiel à prática sugerida por um bom profissional e sentindo os benefícios que isso vai trazendo para o corpo de uma forma geral, para a mente, para a disposição de vida, eu acredito. E essa palavra equilíbrio é essencial, ela vai permear, costurar o nosso programa inteiro e sucesso absoluto. É um bordão já conhecido de longa data do Júlio Mariano. Doutor Bruno Stefani, a pessoa que não pratica exercícios físicos, o corpo por dentro, os principais órgãos vitais, eles vão sofrendo deteriorações a curto, médio e longo prazos? Vai envelhecendo mais rápido, vai se predispor a maior chance de doenças. Então, a atividade física, ela é, sem dúvida, uma ferramenta muito importante quando o assunto é longevidade saudável. Não adianta a pessoa ter longevidade, envelhecer e não ter qualidade de vida. Então, a gente tem um conceito hoje de senilidade e senescência. Então, essas duas coisas precisam ser separadas. A pessoa pode envelhecer de qualquer jeito e pode não ter qualidade de vida nenhuma. E qual o sentido disso, né? Então, ter senilidade é uma condição. E a senescência, que é exatamente apenas o passar do tempo e não necessariamente o envelhecimento sobre o corpo físico, que é o objetivo, envelhecer com qualidade. E a atividade física é uma ferramenta muito importante e, como foi bem explicado, o tempo de começar a atividade física é o quanto antes, porque a atividade física está presente na nossa vida desde o momento da gravidez. Então, a mulher, quando está gerando um filho, ela já está instituindo ali para o filho, para o neném, um ritmo de atividade física que ela vai levar para ele. A flora intestinal já muda ali desde esse momento, quando a gente tem uma mãe que treina e uma mãe que não treina, já existe um ambiente diferente para aquele feto. E a partir daí, para a vida toda, como a gente tem que treinar, a vida inteira. Enquanto você respira, você tem que buscar fazer a atividade física.
O esporte, ele é atividade física estruturada, onde você tem uma combinação de elementos de forma estruturada a desencadear aquele esporte, que também traz muito aprendizado desde a infância. Então, a criança, ela tem que ser incentivada, motivada a fazer atividade física. E o aprendizado neural, que é a fase de aprender a biomecânica dos movimentos, isso também leva muita qualidade de vida para ela, para quando chegar na fase adulta. Então, desde criança, ela tem que ser acostumada à atividade física, a fazer o esporte. E o esporte traz muitos aprendizados, aprendizado de senso de equipe, senso de vitória, um constrangimento dosado que a gente faz as crianças passarem, e isso daí traz aprendizado para a vida. Uma coisa muito importante que a gente tem que colocar quando o assunto é atividade física e que a gente tem, basicamente, atividade de cardio, que é atividade aeróbica, e tem atividade de força, que é atividade de hipertrofia. Tem muitas pessoas que pensam que fazer apenas um já está resolvendo, já é suficiente. Eu faço só cardio, não gosto de treinar força e tudo bem. O benefício maior para a longevidade é quando você reúne as duas formas de treinamento, tanto cardio quanto força, porque você vai envelhecendo, as fibras tipo 2, que são as fibras que te dão sustentação, te dão força, te dão equilíbrio, elas vão se deteriorando com a idade. E é a musculação, o treino de força que vai preservando isso. Por outro lado, com o envelhecimento, a tua capacidade de fazer as coisas, a tua troca aeróbica, a tua capacidade aeróbica também vai se reduzindo. E é um outro tipo de fibra que tem que ser trabalhado. Para você envelhecer com qualidade, de forma autônoma, poder ir no supermercado, sem precisar de ninguém, carregar as compras, chegar com 80 anos de idade, fazendo academia, com autonomia, mantendo uma boa cognição. A gente tem hoje, inclusive, estudos mostrando que o idoso frágil, que não se movimenta, que não treina, ele tem muito mais chance de desenvolver Alzheimer. Então, são diversos os benefícios da atividade física, o quanto antes iniciar, focando sempre na atividade de cardio, quanto na atividade de força, é uma grande ferramenta para a gente buscar longevidade. São muitos pontos a se observar e a gente sempre vai falar aqui no de 0 a 100 com saúde, que nunca é tarde para começar a cuidar da saúde, mas que, claro, quanto antes, melhor, maiores as chances de se atingir bons objetivos. Outro pilar fundamental para a longevidade com qualidade de vida é acompanhamento médico, fazer exames periódicos e suplementação. Afinal, o corpo humano vai deixando de produzir certas substâncias necessárias para a boa saúde de forma natural. Doutora Nathalie, você, senhora, eu quero te chamar de senhora, mas você é tão nova que não consigo. Você trabalha sempre baseada em laudos médicos para atender e passar prescrições aos seus pacientes? Os exames, Dri, são ferramentas fundamentais que compõem o nosso atendimento, né, com os pacientes. Então, a gente usa essas ferramentas, seja exame de composição corporal, seja exame genético, seja exames laboratoriais, né, os exames de sangue, para auxiliar na melhor orientação para o nosso paciente, na melhor conduta que a gente vai ofertar para o nosso paciente. Então, os exames, hoje em dia, nas nossas consultas, né, no nosso papo com o paciente, faz toda a diferença. E as suplementações estão sempre presentes também, ou depende do caso? Então, cada caso, cada paciente, né, a gente tem as prescrições individualizadas, né, cada paciente é um caso. Mas no caso da medicina esportiva, da nutrologia, da medicina integrativa, a gente sim costuma suplementar. Eu, particularmente, gosto muito de suplementar os meus pacientes, sim, olhando exames, né, sempre com acompanhamento médico, acompanhamento periódico, frequente, e eu vejo muitos benefícios nessa suplementação com os meus pacientes. Então, desde pacientes que estão passando por processo de emagrecimento, ou até paciente que está passando por alguma questão patológica, seja alguma questão intestinal, ou seja alguma questão relacionada ao sono, né? Ou até os pacientes que me procuram mesmo por essa questão esportiva, né? Os meus atletas. Então, eles conseguem atingir performance, desempenho, né? Um bom rendimento quando a gente suplementa, mas sim, sempre com orientação. E eu até complementando, né, a sua fala, eu costumo falar muito para os meus pacientes que exercício físico, ele requer prescrição. O exercício físico, ele pode ser prescrito. O exercício físico, ele é o melhor medicamento que a gente pode prescrever para os nossos pacientes. E por isso que a gente precisa tanto de profissionais bem qualificados da área de saúde, né, Julio?
para poder nos orientar com essas prescrições. Então, eu falo, o exercício físico ele pode sim ser prescrito pelo médico, pelo educador físico, né? Ou até, dependendo do caso, por fisioterapeutas, mas sim com muita seriedade. Com certeza. Júlio, com relação à suplementação, existem bons produtos no Brasil? Você que já morou na Europa também, que conhece há anos esse mercado, costuma recomendar para quais faixas etárias, do que depende a sua recomendação nesse sentido? E o que acha de acompanhamentos médicos, exames periódicos? Não, isso é essencial, acompanhamento médico. A suplementação ela só pode ser indicada se há necessidade, porque também existem muitos estudos que mostram que as pessoas tomam seu bel prazer o suplemento, mas ele acaba sendo eliminado na urina, né? Como existem vitaminas hidrossolúveis, lipossolúveis, também existe um perigo, por isso o exame de sangue é muito importante. Hoje eu estou conectado a uma marca que é a Nação Verde. Por quê? Existem boas marcas no Brasil, mas eu me conectei com a história do dono da empresa, que conseguiu salvar a mãe dele através de um produto natural. Ele acabou montando a empresa, eu acompanhei a compra dos produtos que são feitos na Europa, alguns produtos nacionais vindos da Amazônia, isso é muito importante também você saber a origem, porque antes eu lembro que o pessoal procurava pelo preço e acabava chegando muitos produtos dos Estados Unidos. Só que lá a liberação de alguns produtos, elas são muito fáceis. E eu vi alguns vídeos até apresentados por médicos, onde as pessoas conseguiam essa liberação, eles faziam isso até para mostrar a fragilidade do sistema. Compravam o produto e faziam em casa. Contratavam pessoas na rua que encapsulavam em casa o produto e tinham o selo, tinham a liberação. E aí o Brasil entrou muito forte nisso, nessa questão da qualidade da suplementação. Então existem produtos bons, mas mesmo a proteína, aminoácido, creatina, que eu acredito que são os mais tomados, hoje a melatonina também, eles precisam ser indicados, porque para que não sobrecarreguem o nosso sistema. São importantes, ajudam muito, eu fui atleta a vida inteira, então eu sempre tomei suplemento, mas sempre com indicação também do médico, nutricionista, e aí não tem problema nenhum. Eu não faço indicação, toma proteína, porque eu não sei, não conheço a alimentação, e muitas vezes, como eu também vi um estudo na Inglaterra, as pessoas te falam que se alimentam de uma maneira, mas o estudo que foi feito gravando umas pessoas dentro de casa, e elas tinham que anotar o que elas consumiam. Elas deixavam de anotar, no final o que era pego na gravação, elas consumiam mais do que elas anotavam. Então existe aí algo muito importante a ser feito antes de suplementar, que é o exame de sangue e a indicação do nutrólogo no nutricionista. Essa é uma certeza. E uma coisa que eu acho muito bacana de você, Júlio, é que eu acompanho o seu trabalho, suas redes sociais há cerca de 20 anos, e o Júlio tem um corpo extremamente definido, mas não por um período e depois sai, por um período e depois sai. Você mantém esse corpo há 20 anos praticamente igual. Muito forte, muito saudável. Você também é muito praticante de esporte, né? Assíduo, até de alta performance, mas é interessante como você mantém isso. E não são períodos. Isso é interessante, Adri, que você conotou, até usando a palavra equilíbrio, que a Nathalie também colocou, porque o equilíbrio ele se torna algo relativo, né? Relativo dentro da vida de cada um, dos seus objetivos e do que você acredita. Eu já testei todo, imagina, tenho nutricionista desde os 13 anos, que eu já entrei na seleção brasileira de Kung Fu com 13 anos. Então, assim, eu já fiz todo tipo de dieta, come de 3 horas, não come só carne, mais carboidrato, menos. E fui vendo ao longo do tempo, e a medicina, ela teve um crescimento, assim, absurdo. Hoje você pode até ver o tamanho do seu telômero, para saber, né, o quanto você tem de vida. O telômero? O telômero, por favor, doutor. Doutor Bruno. Ele é um medidor, ele faz, o telômero ele consegue fazer uma leitura da sua capacidade de sobrevivência dentro do seu DNA. Uau, então hoje exame? existe um exame, eu não sei se já chegou no Brasil, já chegou esse exame? Sim, tem várias formas de você avaliar. Mas existe um exame específico que eu até estava conversando com o pessoal de academia, que eles estão querendo trazer para que a pessoa, para ela esteja vinculada à academia, ela consiga fazer esse exame. E o tamanho do rabinho, do telômero, determina o seu tempo de vida. Lógico, seu tempo de vida dentro da nossa Constituição, que está programado aí de 100, pode até chegar a 150. Hoje a gente vê no Japão pessoas chegando mais para frente, com alimentação, qualidade de vida, o ar puro, a água, o pH, muitas coisas interferem. Mas o tamanho do telômero, você consegue entender como você anda caminhando dentro da sua qualidade de vida. Isso eu acho o máximo, porque a gente juntando tudo aqui, né?
o equilíbrio agora, o que eu encontrei, eu achei uma alimentação que traz harmonia para o meu corpo, veio de uma família de obesidade, onde a alimentação agride o nosso corpo. Tem pessoas que não, mas eu sempre senti isso. Então o glúten, a lactose, eu fui tirando, eu tinha muita alergia, tinha bronquite, não tenho, foi me curando. Pouquíssima carne vermelha, mais peixe. Então uma alimentação, fui 10 anos vegano, Testou bastante vegetariano. fórmula. Depois, hoje eu procuro uma alimentação mais próxima, consciente dentro do veganismo, mas de vez em quando ainda como carne. Então eu achei meu equilíbrio. Então eu acredito que... Próprio para o seu corpo. Então, como que a gente consegue isso? Fazendo os exames. O E Dr. Bruno acompanhando. Stefan, então, pode agora falar para a gente um pouco melhor sobre esse exame e também com qual periodicidade o senhor recomenda que as pessoas façam exames médicos, a partir de quanto elas ajudam a perceber logo qualquer possível limitação futura que se venha a ter? É recomendado que a pessoa geralmente, anualmente, faça um check-up, faça uma avaliação médica, dependendo da idade, dependendo do fator de risco, isso pode ficar mais próximo, mais esparçadamente. Uma pessoa que tem 40 anos de idade, é recomendado que ela faça já uma bateria mais específica de exame, principalmente sobre o olhar cardiovascular, que aí entraria teste cardiopulmonar, o teste ergométrico, ecocardiograma, eletrocardiograma e exames laboratoriais, hormonais, para avaliar os fatores de risco relacionados a essa faixa etária de idade, que é onde tem maior preocupação, principalmente relacionada à atividade física. Então, quando a pessoa pretende fazer atividade física e tem mais de 40 anos, ela tem que fazer uma consulta médica, fazer os exames de praxe, visando trazer, diminuir, minimizar os riscos que uma atividade física de alta intensidade pode levar para a pessoa. Mas, a rigor, é recomendado que pelo menos uma vez por ano a pessoa faça um check-up, veja se está tudo bem. No mínimo, não é? Pelo menos. Mas a partir de quantos anos o senhor acha que a pessoa deve começar a se preocupar, a fazer exames anuais? A pessoa ela precisa ter uma rotina de acompanhamento, isso vai depender muito do histórico que a pessoa apresenta, né? Quais são os fatores de risco. Pré-condições, e aí né? disso, exatamente, a partir daí ela vai poder fazer o acompanhamento a depender do histórico e dos fatores de risco. Mas uma vez por ano é recomendado que a pessoa vá. E aí depende da estratégia, se a pessoa, o ritmo de vida que a pessoa tem, se ela é atleta, se ela não é atleta, isso pode se tornar mais próximo. E o senhor é adepto das suplementações? Gosta? Acha que elas vêm para somar? Recomenda para os pacientes do senhor? Porque tem muita gente, muita informação na internet solta e muita gente acaba vendo ali um produto nas mãos de alguma pessoa que acha bacana, fala vou tomar também, compra de qualquer forma e faz esse uso sozinho e pode estar colocando até a sua vida em risco. Sim, eu sou médico do esporte, sou cardiologista, então eu tenho um manejo bem estabelecido aí dessa suplementação. Sou adepto da suplementação, utilizo bastante, principalmente o meu perfil de paciente é um paciente que faz atividade física, tem uma demanda energética aumentada e é interessante fazer a suplementação nesse tipo de paciente. Mas lembrar que cada paciente é um ser único, um indivíduo que precisa ser avaliado na sua individualidade e a prescrição médica, tanto do exercício, do tipo de exercício, da intensidade, da carga, do volume e da suplementação deve ser desenhada de acordo com a necessidade e o médico vai fazer essa prescrição para a melhor saúde dele. É isso. Eu sou totalmente a favor da suplementação bem indicada. Que ótimo que temos isso à disposição ao longo. No resultado do atleta, no resultado da manutenção da longevidade. Da saúde, faz uma diferença, não é? Considerando também, é importante dizer que hoje existe um grande desafio, né, da gente conseguir alcançar e atingir metas dos macronutrientes, metas dos micronutrientes, através da alimentação ocidental. Então, a alimentação que é exposta para a gente hoje já encontra essa dificuldade de bater as metas e, por isso, a suplementação acaba sendo uma ferramenta importante para atingir essas metas. Que bom poder contar e ao longo das nossas edições por aqui vamos nos aprofundar em todos esses pilares e detalhes relacionados a eles. Mais um, aliás, fundamental para se chegar bem à tenra idade e passar com saúde por infância, juventude e fase adulta, é claro, a alimentação. Porém, dietas muito rígidas ou restritivas são difíceis de ser mantidas. Como aplicar no dia a dia um planejamento equilibrado e possível desde cedo, doutora Nathalie?
Pelo que eu tenho visto ao longo aí desses 10 anos que eu venho atendendo os meus pacientes e de experiência, eu já tive a oportunidade de atender vários pacientes em vários âmbitos e eu vejo que cada paciente tem uma necessidade específica. Então, nós como profissionais da saúde, eu acho muito importante a gente estar atento a esses detalhes e entender as necessidades dos pacientes, o objetivo deles, a rotina, o que se adequa e o que se encaixa melhor no dia a dia dele. Porque eu acredito que essas dietas extremamente restritivas ou quando você não tem muito equilíbrio nas suas indicações, às vezes o paciente, por algum motivo, né, diversos motivos, ele acaba não seguindo muito bem as orientações e levando ao longo da vida. E, ao meu ver, você manter algo a longo prazo, com longevidade, com equilíbrio, óbvio que equilíbrio é uma questão relativa, né? Mas com saúde é muito mais benéfico do que você fazer algo por um curto período de tempo e pronto, acabou. E não seguir mais. Então é melhor que às vezes você vá num ritmo mais lento, né, num ritmo um pouquinho mais adequado às suas necessidades, mas que você consiga sustentar isso e manter a longo prazo. E eu falo para os meus pacientes, Dri, hoje muito sobre os pilares, né, da vida saudável, da longevidade. E a gente tem que olhar para o paciente de uma forma integrativa. Não dá para você olhar hoje só para o paciente como uma matéria física. Você tem que olhar para o paciente como um todo. A gente fala muito do body, mind and soul, né, do corpo, mente, alma e espírito. Então, e todos nós somos formados, né, dessa forma. Então, olhar para as necessidades alimentares, para necessidades psicológicas e emocionais, para a rotina do dia a dia do paciente, para a necessidade física, né, da parte do exercício físico, olhar muito para a questão da saúde intestinal desse paciente, que é fundamental. Tudo que a gente ingere, né, é absorvido no nosso sistema gastrointestinal. O que adianta fazer uma dieta super balanceada, com prescrição, suplementar, se a nossa microbiota, se a nossa saúde intestinal está totalmente desequilibrada, né? O que adianta a gente ter uma prescrição física de um super treinador, ter uma dieta, passou com um nutricionista, com um nutrólogo, tá indo super bem, mas dormir mal? Todos os nossos processos, né, de absorção, de síntese, é tudo feito de reparação, é tudo feito durante o sono, né? Ou o que adianta a gente deixar de lado a nossa parte mental, psicológica e emocional? Isso compõe o ser humano, né? Então é um conjunto. Então eu falo muito dessa questão da medicina integrativa, de olhar para o paciente como um todo. E aí é lógico que nós, médicos, a gente precisa de um tempo para ajustar todos esses processos com os nossos pacientes. Então eu falo para os pacientes, olha, é um processo. São fases, né? Vamos aos poucos, com equilíbrio e vamos ajustando conforme a sua demanda e a sua necessidade. Mas não dá para deixar de olhar para o paciente de uma forma integrativa como um todo, porque as necessidades estão aí, né? Cada um é cada um, né? Júlia orienta como os seus alunos e também quando dá palestras em empresas, porque também é preciso observar como é a vida, o estilo da pessoa, né? Se ela trabalha na rua, precisa comer em quilo, levar lanche. Aí é uma infinita variedade, mas juntando aqui o que a gente estava falando, que eu acho interessante, é que mesmo entendendo a importância da alimentação, da atividade física, quando os estudos são feitos, né, a respeito da mente, que até a Nathalie tocou no assunto, as pessoas que são, quando elas são, o conhecimento chega a ela do que ela está absorvendo, então assim, o estudo foi feito com sanduíche. Deram sanduíche para as pessoas, mas falaram quantidade de proteína, carboidrato, vitaminas, e não as coisas que faziam mal. Essas pessoas que receberam um conhecimento positivo do que elas estavam absorvendo, elas tiveram um resultado. Não engordaram tanto, não inflamaram tanto, e as pessoas que não tinham, só receberam que não era coisa boa, tiveram maior inflamação. Então, chegando aqui numa razão, para que você faça essa indicação, o mais importante hoje, eu acredito, é construção de um hábito. Porque senão o paciente não vai dar sequência com a doutora Nathalie, vai ouvir o que o doutor Bruno está falando, mas depois de uma semana ele já não está mais preocupado com o coração, porque ele não vê o coração, né? As pessoas só se preocupam com o que estão na mão dela ali. Então, a criação de um hábito, a construção de um hábito, seja com um shot matinal, uma meditação, pode ser 2, 3 vezes por semana, porque a mente vai influenciar. Se eu saio de um médico hoje que fala que eu vou morrer em uma semana, eu já vi gente que poderia viver 5 anos, mas morre em uma semana. Se eu saio de um médico que me estimula, me incentiva e fala que eu vou conseguir,
Porque o médico é a palavra mais forte que a gente tem, maior credibilidade dentro da saúde. Aquilo me motiva. Então, a nossa mente trabalhada através de um hábito, shot matinal, meditação, exercício físico, acompanhamento médico, e isso sendo um hábito, estando diariamente criando, construindo esse hábito, que vai trazer o resultado. Seja com atividade física, se ele não faz atividade física com uma boa alimentação, se ele ainda não fez isso, ele vai fazer um exame de eletro ou de espirométrico, ele vai ver o resultado e o coração dele precisa ser trabalhado, porque o coração é aquilo, se o coração parar, para todos os órgãos. Então a gente cuidar do sistema integral e começar pela mente, porque ela já mostrou que ela pode até absorver coisas ruins, mas se sua mente for bem treinada e forte, isso não vai gerar tanto impacto quanto só uma mente fraca e que não foi trabalhada. Claro, o doutor Bruno orienta como os pacientes do senhor para começarem a entrar numa linha de uma boa alimentação para si próprio, a ter um olhar para isso, conseguir manter, colocar na prática e entender que não é o objetivo apenas estético, né? Os órgãos internos também se alimentam do que a gente põe da boca para dentro? Existe um conjunto integrado, né? Como foi falado aqui, a medicina integrativa. E no processo de mudança de comportamento, de mudança de mindset, de estilo de vida, o paciente, quando chega, ele não vai estar pronto para mudar, para entrar na atividade física, para fazer uma dieta, para meditar, para dormir bem. Ele não vai estar pronto. Então, você tem que saber, quando o paciente chega, aonde está a maior inclinação dele de um desses pilares de mudança. Então, a gente costuma fazer uma entrevista para o paciente, separar na mesa os pilares da medicina do estilo de vida, que é a alimentação saudável, atividade física, manejo do sono, manejo e controle de substâncias tóxicas, manejo e controle do estresse e uma conexão social positiva. Então, a gente coloca na mesa os pilares. Não necessariamente ele está em fase de ação para mudar aquele pilar, mas eu consigo, desses 6, fazer com que ele se sinta em fase de ação. A gente tem aí uma escala de mudança de comportamento, que é pré-contemplação, contemplação, ação, manutenção, e a gente consegue ter mais êxito em encorajar um paciente para a mudança quando ele já está na fase de ação. Identificar dentro dos 6 pilares qual é a fase que ele está de ação e conseguir êxito em um pilar, eu já vou ter sucesso nas próximas consultas, porque um pilar leva o outro, um pilar leva o outro, um pilar leva o outro. Então, eventualmente, eu não consigo tirar o cigarro do paciente. Ele não quer parar de fumar. Eu não posso obrigar ele a parar de fumar, porque aquilo, de alguma forma, está controlando a ansiedade dele naquele momento. Mas ele consegue fazer atividade física, ele consegue fazer uma caminhada. Com o passar do tempo, ele vai gostar da caminhada, o cigarro vai começar a incomodar a caminhada e ele vai considerar o abandono do cigarro, do tabagismo. Então, as coisas andam integradas, andam juntas. Identificar onde ele está mais tendencioso a mudar e abordar aquele pilar com firmeza vai aumentar a chance do sucesso da medicina do estilo de vida. E é dessa forma que eu costumo abordar meus pacientes. E tenho êxito. Muitas vezes, a parte mais sensível do paciente, a mais difícil de conseguir mudar, é a alimentação, porque ele já vem de uma educação familiar, de uma dieta mais infantilizada, cheia de carboidrato, ocidental. E isso, muitas vezes, é o último pilar que eu consigo fechar bem ali numa dieta mais natural, sem industrializados, sem processados, mas conseguindo agregar os outros pilares, a gente vai alinhando, chegando num denominador comum. E o resultado disso é longevidade. Vai indo aos poucos, né? A doutora Nathalie comentou agora há pouco, Júlio Mariano reforçou sobre Body and Soul. Por fim, não menos importante, para a rota da vida longa e saudável, o equilíbrio mental, lazer, relaxamento, paz interior. No próximo bloco, vamos receber a psicóloga Mariane de Queiroz, que vai nos guiar por essa jornada da saúde psíquica. Mas antes, uma palavrinha rápida sobre o assunto, doutora Nathalie, a importância da saúde mental nesse nosso processo todo aqui discutido? Ao meu ver, a saúde mental faz toda a diferença em qualquer tratamento, em qualquer acompanhamento médico que o paciente se encontra, né? Não dá para a gente não olhar hoje com olhos cuidadosos para esse tema.
e com os nossos pacientes. A gente sabe aí que a saúde mental, as questões psicológicas são fundamentais em todos os tratamentos que a gente faça com o paciente, seja algum tratamento de emagrecimento, seja algum tratamento pontual que o paciente esteja passando. A parte mental, como foi dita pelo Júlio, é muito importante, né? Seja você criar um hábito, seja você criar uma rotina, né? Seja você ter uma disciplina, foco no que você está fazendo, faz toda a diferença no tratamento. Então, eu tenho falado muito para os meus pacientes sobre essas terapias alternativas, integrativas e sobre essas práticas, seja com a meditação, seja com o yoga, seja com sound healing, que são aquelas terapias que a gente faz dos sons, né? Seja com o theta healing, que é uma terapia que a gente faz de cura, e a gente vai ver coisas do passado, coisas que a gente sofreu e teve na nossa infância, na nossa adolescência, e a gente carrega com a gente até hoje, né, na fase adulta, seja com outras terapias, e a gente vê, e vários estudos mostram os benefícios dessas terapias no nosso dia a dia. Então, eu acho que só tem benefícios e é fundamental se você conseguir incluir isso na sua rotina e no seu dia a dia. Você só vai ter benefícios. Isso é certo. Júlio, rapidinho também, por favor. Quando a gente não está bem com a nossa mente, a gente não consegue ir bem em quase nada além. Para mim, a mente ela é soberana sobre tudo e precisa ser trabalhada. E o que mais me atraiu hoje aqui, somos exemplos, todos nós quatro, disso que estamos falando. A gente pode dar muito conteúdo, mas o que faz as pessoas mudarem, criarem um hábito é o exemplo. Então, eu sei que cada pessoa aqui pode influenciar, saindo daqui, até 1000 pessoas, usando um programa desse até mais. E por isso eu deixo o convite. Estarei fazendo do dia 3 ao dia 21, tá? Um desafio da virada, que é o quê? Uma construção de um hábito, onde eu vou estar todos os dias com esse pessoal que vai estar lá, pode entrar no link no meu Instagram, fazendo o shot matinal, fazendo uma meditação e com exercícios leves de mobilidade, flexibilidade para a construção de um hábito. Porque, dando exemplo, acredito que eu posso ajudar mais pessoas. E é isso que eu vejo aqui com o Dr. Bruno, com a doutora Nathalie e com você, Adri, que treinou a vida inteira. E eu sei que acredita nisso que está falando. Sim, isso é verdade. Mas fico lisonjeada por me incluir nesse grupo tão seleto de vocês. Eu quero dar 3 inscrições, tá? Quem entrar lá no link, pelo seu programa e falar, eu estava assistindo o programa, a gente tem 3 inscrições de presente para vocês que estão acompanhando aí na revista Oeste. Então já está oficializada essa gentileza do Júlio Mariano. Quando a gente, no começo dessa edição, apresentou os nossos profissionais parceiros de hoje, a gente colocou ali o endereço da rede social de cada um. Acesse, acompanhe. Você vai gostar certamente do conteúdo que vai ter acesso. Dr. Bruno, o senhor quando chegou aqui nos bastidores, todo mundo brincou, super-homem. Também como o Júlio Mariano falou, um exemplo daquilo que vende no bom sentido. Como acha que a saúde mental se encaixa nessa nossa conversa? Super importante, tanto que é um dos pilares da medicina do estilo de vida, é a saúde mental, é o controle da ansiedade. Hoje a gente sabe que com um estilo de vida que se tem, a ansiedade passa a ser rotina, e saber manejar como que se recebe essa ansiedade, como o nosso corpo interpreta isso, é uma forma importante de ter um equilíbrio, como foi bem falado aqui. Então, o manejo da ansiedade e do estresse está dentro dos pilares da medicina do estilo de vida, e como a doutora Nathalie falou aqui, existem várias ferramentas, meditação, Tai Chi Chuan, yoga, caminhada, leitura, musicoterapia, natureza e a terapia cognitiva comportamental, que hoje é uma ferramenta fundamental no manejo da ansiedade e do estresse. É isso aí, vamos juntos acompanhando todas essas excelentes orientações para a gente alcançar essa longevidade desejada, saudável. Intervalo rápido, na volta eu recebo a psicóloga Mariane de Queiroz e a mamãe Bianca Miralha, acompanhada do filho Rafael Miralha, barbeiro de 5 anos. Vamos entender como a Bianca está conduzindo a fase infantil do Rafael. Alimentação, uso de telas digitais, exames médicos. Lembrando que nunca é tarde para começar, mas que quanto antes, melhor. Maiores as chances de se alcançar os objetivos. Não saia daí, eu volto já, você não está sozinho. Estamos juntos nessa jornada. A Lochan é seu parceiro para uma vida saudável após a cirurgia bariátrica. Conheça o Multilife, a sua escolha inteligente.
O Multilife da Lochan é a nutrição que você merece. Uma fórmula completa de vitaminas e minerais essenciais adaptadas para prevenir deficiências nutricionais. Sua saúde é crucial. Escolha o Multilife da Lochan. Acesse lochansuplementos.com.br para garantir o seu agora. Invista no seu bem-estar. Lochan Suplementos. Compromisso com a sua saúde. De 0 a 100 com saúde de volta. Legal contar com a sua companhia nessa primeira edição do programa que convida a todos para uma jornada especial, que revela o passo a passo de como cuidar de cada fase da vida para poder viver muitos anos com vitalidade. Neste bloco, a gente recebe a Bianca Miralha, mãe do Rafael, de 5 anos. Bianca, bem-vinda. Obrigada por ter vindo até de 0 a 100 com saúde, até o nosso programa nessa edição de estreia, inclusive. Obrigada, eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês nesse primeiro programa. Ah, que legal. A doutora Nathalie continua com a gente por aqui para ajudar a entender como cuidar de uma criança, doutora Nathalie, nessa fase de 0 a 5 anos, bem infantil mesmo, né? Os primeiros cuidados. Por exemplo, vamos descobrir com a Bianca, como você, desde que o Rafael nasceu, cuida da alimentação dele? Toma cuidados muito restritivos ou procura equilibrar? Olha, eu procuro equilibrar, né? Lógico, conforme vão passando os anos, assim, a gente vai abrindo mão, né? Vai deixando consumir alguns alimentos, né? Mas, de uma maneira geral, eu procuro dar ao Rafael uma alimentação bem saudável, né? Com alimentos naturais. Mas sem muita restrição também, né? Atualmente, assim, eu deixo ele comer um docinho, de vez em quando comer um lanche, né? No McDonald's, assim, mas são exceções, né? Agora, realmente, a rotina dele é de uma alimentação mais saudável. Como faz para orientar os responsáveis, os pais, nessa jogada, muitas vezes essa barganha de comer um fast food hoje, o brigadeiro eu tiro, mas ele vai comer escondido na festinha, doutora Nathalie? Eu vejo que o exemplo dos pais no dia a dia, né, na casa, é fundamental para a criança, é muito importante. Então, quando a criança vê no dia a dia os pais tendo uma alimentação balanceada, uma alimentação equilibrada, né, comendo de tudo, isso fica muito mais fácil para a criança entender que é importante ela comer, porque a criança não tem consciência, né? E do 0 aos 5, 6 anos é muito importante todos os hábitos, todos os exemplos, tudo que a gente dá para a criança, porque é nesse período que a gente faz toda a formação, seja cognitiva, seja emocional, seja física, seja psicológica da criança, né? Então, essa faixa etária é muito importante. E a alimentação é um dos principais pilares na formação, né? Lógico que a gente tem todas as outras questões físicas, emocionais, psicológicas, mas a alimentação é fundamental, porque faz parte da formação do corpo, né? Da criança. Então, quando os pais conseguem dar esses bons exemplos para os filhos dentro de casa, porque já é um hábito e um costume dos pais praticarem isso, seja com uma alimentação mais saudável, mais natural, mais orgânica, mais balanceada, eu acho que as coisas fluem melhor e ficam mais fáceis. O que você acha, Bianca? Eu acho que essa máxima, né, realmente que se educa com exemplos, isso é uma grande verdade mesmo. E em casa a gente também tem uma alimentação, né, procura seguir uma alimentação regrada, porque a gente faz esporte, então a gente sabe que a alimentação também está muito atrelada ao esporte. Então, esses exemplos, né, assim, o Rafael com certeza vai absorvendo. Que ótimo. E então, mas também eu gosto de um docinho, eu gosto de um carboidrato, e ele me vê consumindo. Então, não tem como eu dizer para ele, não, isso é ruim, isso você não pode comer, né? Eu não posso restringi-lo, né, a isso também. Então, de vez em quando, a gente abre as exceções e deixa comer um docinho, um lanchinho. E falando em docinhos, lanchinhos, refrigerantezinhos, hein, Rafael? Quem não gosta um pouquinho que seja, afinal de contas vem com aquele gostinho bom, né? Que a indústria já faz de propósito pra gente ficar louquinho querendo outro. Doutora Nathalie, a obesidade, inclusive infantil, é um assunto sério no Brasil. E depois, conforme vai evoluindo, passando de fase, fica mais difícil para a pessoa corrigir, inclusive, as consequências da obesidade. O Rafael, pelo que a gente está vendo, está num peso legal. É importante estimular também que a criança não seja sedentária, não fique colada na tela de um celular e TV o dia todo e se movimente?
Sim, a obesidade, gente, é uma doença e ela tem tratamento, né? Os pilares do tratamento da obesidade é a alimentação, sempre com um profissional da área para orientar e prescrever da melhor forma. Exercício físico, e aí a gente acaba saindo do sedentarismo. E em alguns casos, se necessário, tiver indicação, prescrição médica, medicamento. Então, esses são os 3 pilares para tratar a obesidade. Falando em obesidade infantil, a gente vê que os números são significativos, né? Tem vários estudos que mostram aí e a gente vê que está crescendo cada vez mais, mas também a gente vê, por um outro lado, uma conscientização grande por parte dos pais, dos adultos, em relação a isso com as crianças. Então, a gente vê que as pessoas estão buscando mais ter uma consciência em relação a uma alimentação mais saudável, mais balanceada, introduzir a importância de introduzir o exercício físico, né, alguma modalidade esportiva, algum esporte, desde cedo para a criança pegar o gosto, para a criança gostar e se exercitar e sair do sedentarismo, porque nessa fase, né, Dri, da infância, é muito difícil você usar medicamento e prescrever medicamento, né? É muito complicado. Então, a melhor prescrição que você pode fazer para a criança, se a criança está sofrendo disso, é o exercício físico, ajuda muito, né? Tem vários estudos que mostram os benefícios do exercício físico no processo de emagrecimento, seja no adulto ou seja na criança. Eu atendo muito no consultório, e faço muito essa parte de emagrecimento, né, da obesidade em adulto, mas infelizmente também às vezes a gente acaba pegando na fase avançada e também a gente acaba pegando com crianças. Então requer uma atenção especial. É bacana essa atenção especial e já desde cedo. Sim. Bom, e a partir de agora, o nosso auxiliar de estúdio, o Fred, colocou uma poltrona aqui para a gente receber, se juntar à nossa conversa, a psicóloga Mariane de Queiroz. Mariane, obrigada por ter vindo. Bem-vinda ao programa de 0 a 100 com Saúde. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Ô Mariane, a gente está conversando com a Bianca, também com a doutora Nathalie e com o filho da Bianca, essa graça que é o Rafael, que tem 5 anos, sobre como lidar com essa conversa dentro de casa na fase infantil, de dosar um pouquinho, não é? O brigadeiro, o chocolate, né? O fast food, o refrigerante, mas também a alimentação saudável. Como que deve ser conduzida essa conversa com uma criança? As crianças refletem o que a família vive, né? Então, é alguma coisa que, se a família tem hábitos alimentares que são complicados, que não tem rotina, que enfim, gostam do brigadeiro, gostam do refrigerante e dizem não para a criança, isso cria uma comunicação, no mínimo, esquisita, né, Adriana? Então, acho que tem algo que as crianças nos trazem, que é uma reflexão sobre como a gente está levando a vida, né? E a oportunidade que uma criança que está sob nossos cuidados nos oferece de rever, inclusive, os nossos próprios hábitos. Então, a questão da alimentação e a própria questão das telas, né, que acho que está na pauta do dia, também colocam em xeque o uso dos adultos das telas, né? O quanto a gente também está ali desejando ficar horas no celular e para a criança a gente fala, opa, não, para você não, né? Então, a questão da alimentação, a gente entende que tem que ter os limites, que ter as conversas, mas que também tem que ter uma reflexão da própria família sobre os seus hábitos, né? Que é bem o que falávamos, que a Nathalie destacou e a Bianca concordou sobre o exemplo, né? Que vem, no caso, Bianca, seu e do seu marido, o Kiko. E o Rafael, ele é de pedir muito para ficar com o celular ou grudado na televisão? Ou ele gosta também de brincar ao ar livre, se mexer de forma mais ativa? Ele é uma criança bem ativa e a gente incentiva também, né? Ele vai fazer bastante atividade, esporte, adora jogar futebol, faz natação e como a gente gosta de esporte, a gente incentiva ele a fazer isso. Mas lógico que ele pede também, né? Pede celular para... Ele não tem, né, videogame, né? Porque justamente a gente fala, não vamos dar o videogame por enquanto, porque ainda é muito novinho, né? Vamos segurar um pouco mais. Mas ele pede celular para jogar no celular, né? Assistir um desenho na televisão. E essa acho que é um grande desafio aí dos pais, porque às vezes é um mal necessário também, né? Então eu pego ele na escola, tô com ele sozinha, preciso fazer a janta e já não tem mais como brincar, né, com ele e tudo, ele também não quer brincar sozinho, então acabo cedendo, tá? Pode jogar um pouquinho no meu celular, ou então pode assistir esse desenho, né? Então, assim, tem alguns momentos que a gente realmente, né, acaba precisando. E a questão também, né,
de eles verem, né, os pais usando o celular. Então, por que você pode e eu não posso? Então, realmente é um desafio muito grande para a gente lidar com essa questão aí das telas. E, doutora Nathalie, não tem mesmo como evitar a tela de celular e eletrônicos, porque todo mundo gosta, isso não vai sair de cena. Ao contrário, tem bastante material interessante, inclusive, para a gente consumir nessas telas. Telas, aliás, que a gente gosta até de ficar distraído comendo bobagenzinhas, né? Por que será que a gente gosta de ver filme comendo bobagenzinhas? Aliás, excelente sua fala. Obrigada por compartilhar. Eu tenho uma filha de 1 ano e meio, então foi muito válido, assim. Mas eu vejo isso muito com os pais, né? Com os meus pacientes que têm filhos pequenos e até com amigos e tudo mais. A gente vê muito, por exemplo, vai num restaurante, os pais lá sentados, comendo, e a criança do lado com a tela do iPad ou do celular. Para ficar quietinha e pronto. Para ficar quietinho e eles conseguirem, né, almoçar, jantar e tudo mais. Ou você está em casa, né, que foi a fala da Bianca, às vezes você precisa fazer o jantar, não tem ajuda, não tem com quem deixar, ou está sozinho, precisa fazer alguma reunião, alguma coisa de trabalho, não tem com quem deixar, você pega e coloca a criança lá para ver um desenho na sala, assistir uma tela, uma televisão. Ao meu ver, minha opinião, como médica e educadora também, eu acho que cada caso é um caso, mas a gente tem que ter essa consciência que o uso excessivo de telas, seja televisão, seja celular, gera e faz mal para as crianças, né? Isso não sou eu que estou falando, são os estudos que mostram, né? Estudos científicos que comprovam que isso gera alguns danos neuropsicomotores na criança, né? A longo prazo, né? Na fase adulta, seja com cognição, seja com memória. A gente vem escutando muito sobre as questões de déficit de atenção, de TDAH e de tudo mais. Então, isso é comprovado cientificamente. E entrando agora na parte da alimentação, eu falei anteriormente que o exemplo dentro de casa faz toda a diferença. Então, se você não compra, por exemplo, um refrigerante, se você não tem dentro de casa o refrigerante, se você não tem o bolo, o doce, é muito mais fácil de educar a criança. E, ao meu ver, essas questões muito restritivas, né, e você ser muito radical e falar não e tirar tudo da criança, também talvez não seja o melhor exemplo, mas você tem formas, né, de educar e adequar isso. Então, você pode, por exemplo, se a criança tem vontade de comer um doce, você pode tentar buscar um doce mais saudável, um doce funcional e ter em casa e abrir exceções, né, regras, exceções. Olha, a gente vai comer esse docinho, esse bolo funcional, saudável, que também é gostoso no final de semana, em família. Olha... Pelo menos tentar oferecer. Exato. Então, assim, tentar, ofertar, fazer escolhas. Olha, o refrigerante, explicar, não faz bem por isso, isso. Vamos tentar tomar um suco que é mais gostoso? Vamos trocar isso por aquilo e começar a fazer essas trocas mais saudáveis e introduzindo aos poucos na criança, né? Então, eu acredito muito nessa linha de educação para a criança. De oferecer e também não ter à disposição o tempo todo se você quer evitar. Mariane, como você vê essa parte também a partir de qual momento que a gente pode considerar que o uso está excessivo do digital por uma criança de 0 a 5 anos? Acho que a questão do celular, ela converge com o modo como a gente está vivendo hoje, né? As famílias residem em apartamentos cada vez menores, as crianças têm menos possibilidade de atividades ao ar livre, têm menos amigos para brincar, né? Algumas podem descer o condomínio, têm outros amigos, outras não têm essa possibilidade. Então, a oferta de um lazer compacto, em qualquer lugar, né, que seja, ela dialoga, de certa forma, com a nossa realidade e a realidade de muitas famílias, né? Então, a questão, quando você coloca a dose disso, né, eu acho que quando ela diz, depois que ele fez, que ele brincou, que ele tomou banho, que ele foi à escola, que ele fez uma série de coisas da vida, né, de uma criança, da rotina dele, e ela tá lá fazendo o jantar e ele poder brincar um pouquinho, é óbvio que isso vai ser um conforto para ele, para ela, enfim, algo muito bem-vindo. E saudável. E saudável, porque ali, né, facilita em algum momento a vida da família. Muitas vezes é a mãe, né, que se encarrega sozinha dos cuidados da criança. Em muitas famílias é assim, outras têm mais apoio. Mas principalmente quando não tem apoio, acho que é muito complicado. A gente, claro, tem uma reflexão e uma crítica, mas eu pessoalmente tenho uma ressalva em relação a gente fazer um julgamento das famílias que lançam mão desse recurso, como um auxílio, tendo em vista que é uma situação complexa, né, dar conta de uma criança, enfim.
A questão do tempo, ela é relativa, obviamente, se a criança está na escola, se ela já fez... Enfim, teve uma rotina dela e no final do dia usar o celular, daquela criança que passa o dia inteiro. E a gente sabe que tem crianças que ficam horas seguidas com o celular. Então, essa é a situação preocupante, quando o celular começa a tomar o lugar de outras atividades da infância, que são atividades constitutivas, que são atividades importantes para o desenvolvimento dela. Acho que a doutora mencionou a questão das telas, né, de afetar o desenvolvimento, o desenvolvimento neuropsicomotor. A gente tem também uma questão que tem a ver com o desenvolvimento socioafetivo das crianças conseguirem conversar, das crianças se relacionarem. Ter amigos. Exato. E assim, num restaurante, por exemplo, né, o uso que a gente sabe que muitas famílias lançam mão da tela ali para poder ficar parado no mesmo lugar, esperar a comida chegar. Então, a gente está falando ali também de uma situação em que podem ser feitas de outras formas, né? Às vezes levar um livro para pintar, levar um brinquedo, aproveitar também ali aquela situação para estar com a criança. Afinal, se é um lazer para a família e para o restaurante, também deve ser para a criança. Então, é uma oportunidade. Exato. Então, o celular acaba retirando a criança, daquele contexto que era para a gente, sei lá, estar curtindo juntos. E um detalhe também, claro, a observação do conteúdo que está sendo consumido pelas crianças, que muitas vezes os pais, na pressa até mesmo, não observam, não percebem e que pode ser perigoso de diversas formas. Para a gente encerrar, Mariane, isso que a doutora Nathalie estava falando sobre também a restrição muito radical. O que é muito proibido pode acabar se tornar meio atraente, a criança pode querer experimentar isso fora de casa, o tal do brigadeiro, da pipoquinha que não pode tal hora. Sim, acho que para tudo, né? Seja a alimentação, seja a própria questão das telas, né? Se isso está dado como algo que está no lugar do objeto de desejo dessa geração, né? Os nossos filhos, as crianças que estejam sob nossos cuidados também vão querer. Tem algo que está na nossa cultura. Então, como a gente ir também conversando com eles sobre isso, sobre o uso, até onde sim, o que é bacana, o que não é, e em especial, isso que você menciona, Adriana, sobre o conteúdo. Né? Então, nem tudo que eles vão ver, pelo contrário, acho que a gente está atento e fazendo os alertas, está junto com eles nessas descobertas que a internet também proporciona. Né? E todo esse cuidado proporciona, no geral, uma qualidade de vida melhor para todos a longo prazo, curto e médio também. Deixa eu começar agradecendo aqui essa presença especial do Rafael Miralha Barbeiro, de 5 anos. Rafael, muito obrigada por ter vindo no programa, parabéns, você é um menino, além de muito lindo, muito comportado, viu? Adoramos a sua companhia. Como é que fala? Volte outras vezes. De nada, meu lindo. Bianca Miralha, obrigada. Agradeço também ao Francisco, seu marido, que está com você ajudando na criação e por você ter vindo dividir um pouquinho da história de vocês. Parabéns, boa sorte na condução da criação do Rafa. Obrigada, foi um prazer pra gente participar, viu? Ah, que alegria, prazer nosso. Doutora Nathalie Oliani, muito obrigada também por toda a ajuda ao longo do programa. Por favor, volte outras vezes, em outras oportunidades, para a gente se aprofundar em outros temas. Pode deixar, Adri, obrigada pelo convite, foi um prazer falar desses assuntos que eu amo, né? E quando vocês precisarem, estou à disposição. Foi uma honra, obrigada. Honra nossa, sou fã grande do seu trabalho. Mariane de Queiroz, psicóloga, valeu pelo olhar aqui tão importante. Volta também para falar um pouquinho mais sobre saúde mental em geral? Nos convidarem para a gente bater um papo, vai ser um prazer também. Tá convidada bem. Parabéns pelo programa. Muito obrigada, a gente vai falando, viu? No próximo bloco recebemos uma nova convidada, também muito especial, a Vera Silvia Massumoto. Tem 79 anos, é mãe de 2 filhos, tem 2 netas e é adepta da musculação. Muito ativa, bem cuidada, deixa vários jovens no chinelo. Vamos entender o que ela vem fazendo para ter alcançado essa conquista. Eu volto rapidinho, você não está sozinho, vamos juntos nessa jornada. Seu novo canal favorito no YouTube tem nome: Umbrella Mídia. Programas divertidos, informações variadas, assuntos do momento. Tudo apresentado por quem sabe o que diz. Nele a gente confia. Jornalista de gabarito raro, fala com coragem, a ponto que alguns tentam esconder. Augusto Nunes estará também no Umbrella Mídia. Precisamos falar sobre longevidade.
Quem não quer viver até os 100 anos ou mais com qualidade de vida? Em breve, tudo sobre saúde no Umbrella. Entrevistas impactantes. O papo com Ela e Dagô está lá no canal. Eu, Adriana Reide, conto com a sua companhia no Umbrella Mídia. Inscreva-se já. Agronegócio, a voz dos campos e das estradas. Acompanhe o conteúdo. Estamos juntos com quem faz o país andar para frente. No Umbrella, o agro recebe tratamento especial que merece. Guilherme Fiuza estreia de um jeito que nunca apareceu na TV. Fiuza no entretenimento não vai dar para perder. O nosso encontro agora é no Umbrella Mídia. Te espero no Umbrella Mídia. Eu estou no Umbrella Mídia. Business, negócios, temas diversos. Apresentadores que você conhece bem e novos parceiros vão abordar assuntos gerais com leveza. E você completa as pontas desse guarda-chuva. Vem aí outras boas surpresas. Umbrella Mídia, faça sua inscrição no YouTube e clique no sininho para receber cada novidade do canal. Já estamos de volta para falar sobre saúde, vida longa, o caminho para desde cedo preparar o corpo e a mente para chegar à tenra idade, atravessando todas as fases com qualidade de vida. Vem comigo e com os nossos profissionais convidados, que hoje é o primeiro dia dessa jornada que tem tudo para ser agradável e eficaz. Você também pode, eu acredito em você. Neste bloco eu recebo a Vera Silvia Massumoto. Tudo bem, Silvia? Bem-vinda. Obrigada pela participação. Obrigada, estou muito feliz por ter sido convidada, estou lisonjeada. Obrigada. Obrigada a você. A Silvia, paciente do Dr. Bruno Stefan, tem 79 anos de idade. Ninguém diz, é mãe de um casal e avó de 2 meninas. É isso? Isso. Silvia, é difícil de acreditar que você tem 79 anos. Está super bem, ativa, comunicativa. Desde quando treina? Quais cuidados você tem com a saúde? Por que começou? Olha, eu, na verdade, eu gosto da atividade física a vida inteira, acho que desde que eu nasci, sabe? E era bailarina clássica, formada pelo Municipal, e fui assim até os 47 anos. E depois que tudo se acabou no balé, né? O grupo se desfez, tudo. Aí eu falei, o que eu vou fazer da vida? Foi aí que eu entrei numa academia e conheci a musculação. Que eu amei. No começo era só aquela aulinha de alongamento nas salas, mas falei, não é isso que eu quero para mim. Aí me convidaram para participar da musculação e comecei assim. E me apaixonei pela musculação e estou até hoje e vou até morrer. E é um prazer para você? Você sente prazer. que faz bem para sua mente também? Muito, muito. É um prazer. É um prazer incrível estar na academia, sabe? Praticando o que eu gosto, né? E eu acho que isso me deixa feliz. E eu não penso também na idade. E isso me deixa, acho que até mais jovem por isso, né? Porque eu sou feliz. Dessa forma, dá pra perceber. Sou muito feliz. Esse brilho no olhar, o sorriso, as postagens no Instagram da Silvia. Dr. Bruno acompanha, é médico da nossa querida convidada de hoje. Quais os cuidados mais especiais, os principais que você tem com a Silvia desde que começou a tratá-la, que foi quando? Então, há mais ou menos 3 anos que a gente faz o acompanhamento da Silvia. Quando ela chegou no consultório, ela fazia também pilates, é uma amante do pilates. E já tinha um corpo bem bonito, Então a gente fez todos os exames necessários à faixa etária dela, hoje com 79 anos, ela não tem nenhuma doença, ela não trata de nenhuma doença, ela faz apenas uso de suplementação e ela brilha em todos os pilares da medicina do estilo de vida, da hora que acorda até a hora que vai deitar, ela preenche todos os requisitos e vende longevidade. Está de parabéns, a atividade física que ela escolheu para a vida, que ela leva para a vida e que traz propósito para a vida dela. Hoje em dia, como até influência da idade que ela vem sendo nas redes sociais, esse propósito faz com que ela cada vez mais queira cuidar do corpo, queira cuidar da saúde, queira cuidar da mente e está aí dando exemplo para todas as idades. Parabéns, Silvia. Parabéns mesmo, né, Obrigada. Júlio? Você também olha admirado? São 80 anos praticamente. Como você vê esse treino de musculação para
alunos a partir de 40, 50, 60 anos? O corpo vai mudando. Primeiro, eu quero te parabenizar, Silvia, porque é uma honra você estar do lado de uma pessoa com uma idade, 80 anos, que antigamente era muito difícil de se atingir. E pelo conhecimento que você tem, pela disciplina que você teve toda a vida, principalmente no balé, que eu sei que é um esporte extremamente disciplinado. Sim. E você continuou e achou a musculação dando sequência. Então, muito obrigado da sua presença e eu me sinto honrado. E outra coisa linda, enquanto você falava, o brilho dos olhos do Dr. Bruno. Como um filho mesmo, ele te olhava. E sabe o que é legal isso? Porque hoje a medicina, ela se perde, até as relações humanas, ela se perde muito nos valores, no dinheiro. E eu vejo que o Dr. Bruno não, que ele tem um amor, e esse amor no seu olhar, até me emociona, esse amor no seu olhar, no olhar dele em relação a você, como realmente alguém da família, passando e transmitindo. Eu senti esse amor, foi muito bonito de ver isso entre vocês dois. Eu também sinto isso. A relação médico-paciente, ela vai sendo criada, né? 3 anos já cuidando da Silvia e vendo cada vez ela que eu encontro no consultório só melhora, cada vez mais entusiasmada, então realmente é motivo de admirar. E tá aqui o admirar. exemplo de massa muscular que eu posso ver, né? Preciso até treinar um pouco mais. Olha, aqui do lado da Silvia. Estou me sentindo até meio... A importância que a gente vê hoje, as pessoas se reabilitando do Covid, que ficaram internadas, os que se reabilitam melhor, massa muscular. Acidentes, quem se reabilita mais rápido, massa muscular. Doenças aí que são degenerativas, quem tem mais massa muscular, a relação hormônio da massa muscular. Então não é só questão de estética, realmente você tem um corpo lindo, sempre deve ter tido, foi bailarina, mas não é só a estética, é o que vem junto com tudo isso, né? Então a musculação, hoje até uma aluna minha me fez uma pergunta no Instagram, depois dos 40 anos conseguimos hipertrofia? Sim, não só aumento de massa muscular, mas tão importante é o aumento da massa óssea, né? Porque, se não me engano, até os últimos estudos que eu acompanhei, mais de 80% do planeta aí, em relação ao público feminino, osteoporose ou osteopenia, ele borda isso. Então, a massa muscular, massa óssea aumentada devido à musculação, e sim, a partir dos 40 anos também conseguimos hipertrofia. Obviamente, fazendo a regulação com o médico, né, questão hormonal, a gente consegue maior hipertrofia. Um detalhe muito importante, curioso, que ele falou, hoje a gente tem um conceito chamado osteosarcopenia, porque a perda da massa óssea, ela não segue sem perda de massa muscular. Então, quando você busca tratar osso, você também tem que tratar massa magra, massa muscular. E a gente tem hoje como uma certeza que a melhor forma de proteger a mulher, a melhor forma de passar pela fase do climatério, da menopausa, de uma forma tranquila, é chegar nessa fase com uma boa quantidade de músculo. E para isso, a musculação se torna uma ferramenta muito importante. Essencial, Silvia, essencial. Além da musculação, o quanto você acredita que seus cuidados com a alimentação, com o seu sono, vamos dizer, com a sua saúde mental e também com os suplementos que você consome, colaboram para esse resultado tão bacana? Eu acho que tudo colabora para tudo. A minha cabeça, eu acho que eu nunca penso, já tenho 79 anos. Isso para mim é um mero número, não existe, sabe? Eu me sinto como se eu tivesse os meus 20, sabe? Eu me sinto dessa forma. Então colabora muito para o meu ser mesmo, para tudo em mim. Para lazer, para tudo. Tudo, a alimentação é tudo. Você é muito rígida ou foge às vezes um pouco? Olha, eu não gosto de fugir muito, não. Quando não tem alternativa, eu dou uma fugida, mas depois eu não fico feliz comigo mesmo, sabe? É uma coisa estranha, porque você gosta do resultado que comer direitinho te traz. Eu gosto, faz bem para o meu físico, para mim mesma faz bem. Eu comer disciplinadamente, aquelas comidinhas boas, né? Eu não gosto de fugir muito, não. Eu não gosto de comer doces, nunca fui amante de doces. Já ajudou, né? Já ajudou bastante. Então, eu sou bem disciplinada e gosto de ser assim. Eu me sinto bem assim, sabe? Mas isso não quer dizer que as pessoas não possam ter um dia
mais assim, com a família, comer alguma coisa diferente? Pode, claro que pode. Mas só não pode fazer disso um hábito, né? Não pode fazer disso um hábito, ter esse cuidado. É um dia só, tranquilo. Eu não sou dessa forma, mas pode ser feito assim também. É um belo exemplo para a gente acompanhar aqui, claro. né? E tem esse detalhe da suplementação, doutor Bruno, o corpo, quando vai chegando a uma idade como dos 80 anos, precisa repor algumas substâncias? Sim. Então, o envelhecimento traz consigo a necessidade de alguns suplementos inerentes ao processo de envelhecimento. Então, a gente separa aqui alguns tipos de suplementos, o qual a gente prescreve para ela também e para os pacientes nesse perfil, que é importante, né? O uso da creatina. A creatina é um importante suplemento para manutenção de massa magra. O HMB, que é o hidroximetilbutirato, que vai se perdendo com a idade e a partir de uma certa idade é importante fazer essa suplementação para ajudar na manutenção. O whey protein, que é a proteína de boa qualidade biológica, que vai ajudar na construção muscular. E tem outros suplementos que a gente vai tateando à medida da necessidade, do processo, da fase, mas ela passa aí por vários tipos de suplementação. A medicina esportiva, ela é uma ciência, então existe todo um estudo, uma fisiologia por trás da medicina esportiva que respeita o ser como um indivíduo e as peculiaridades de cada pessoa. E é interessante como a Silvia também deixou claro para a gente, não é, Júlio, essa importância, esse diferencial de quando você entra na pegada do foco, gosta da disciplina, não é algo difícil e um castigo mais para a vida dela. Eu acredito que no nível que ela está, que eu também estou, doutor Bruno, o que acontece? Você entra no flow, que eu falo, quando você já é aquilo que você está praticando. Então não tem, eu vou sair, o pessoal fala assim, poxa, mas você saiu da alimentação? Eu nem percebi, comi uma fatia de pizza, eu não como glúten, não como... Mas eu como, não tem problema nenhum, porque aquilo não faz parte da minha rotina. Então, a partir do momento que a gente tem o hábito, sabe o que faz bem, ela sabe muito bem, não tem estresse e eu acredito muito numa coisa que é bom ser lembrada. Existem na humanidade exemplos. Os exemplos, eles são sempre um pouco acima da média, em algum ponto. E eu não preciso ser como a Silvia, mas eu preciso entender o caminho que ela seguiu e vou buscar a atitude que ela tem. E aí as pessoas, dentro da sua individualidade, buscam esse equilíbrio. Então ela vai achar o nível treino, mas treine. Vai achar a alimentação, não precisa ser como ela, porque ela é quase perfeita, né? Só não é perfeita porque é um ser humano, mas é quase, a gente olha aqui. Mas eu vou buscar e vou imitar ela. Então isso é muito legal. Não precisa ser como as pessoas que são acima da média, naquele ponto, na alimentação, mas busque uma boa alimentação. O exemplo sempre vai estar acima da média. E uma grande inspiração, viu, Silvia? E uma boa alimentação tem tantas coisas gostosas e boas, tantas coisas, é tão variado, né, o cardápio, que você não se sente assim, restrito, né? Não se sente restrito, tem porque é um legumes, cardápio verduras, bem variado, bem gostoso. E aí a pessoa... temperos saudáveis, né? Receitas bacanas. Exatamente. Tem que abrir a mente para conhecer e pôr em prática. Exatamente. Silvia, muito obrigada por ter vindo até o programa. Parabéns e obrigada por ser também essa inspiração para a gente. Volte outras vezes se quiser, viu? Continue assim. Obrigada. Eu que tive o máximo prazer de estar aqui. Estou muito feliz por esse convite de vocês e agradeço muito também. A felicidade é nossa, doutor Bruno Stefan. Parabéns pelo trabalho com a Silvia e com todos os outros pacientes, pelas suas explicações, esclarecimentos, participação aqui hoje também. Volte outras vezes, também deixo o convite. Obrigada por hoje. Muito feliz de estar aqui, estamos à disposição, que esse é um tema do qual eu sou muito entusiasmado. Contamos com isso, somos também, assim como você. Valeu, meu amigo, super profissional, Júlio Mariano, obrigada pela participação, por todos os comentários. Convite feito, volte, por favor, outras quartas-feiras. Um prazer, estaremos aqui, sempre com essa equipe aqui, Dona Silvia também. Prazer, doutor Bruno, foi um prazer conhecer nosso super-homem. E você, né, Adri, que eu já gosto de longa data. Obrigada, Júlio. Obrigada, Valeu Adriana. A todos. Obrigada, doutor.
Obrigada. Nosso primeiro passo foi dado rumo a caminhos da vida longa com saúde. Comece o quanto antes, mas lembre-se de que nunca é tarde para dar início a pequenas mudanças que podem gerar grandes transformações positivas. Eu estou aqui para te ajudar, ao lado sempre de especialistas qualificados. Nada de radicalismo, quero te oferecer estratégias possíveis de se manter aliadas à satisfação. Vou te esperar todas as quartas para evoluirmos. Prometo o acesso às melhores informações sobre vida saudável a curto, médio e longo prazos. O foco, a disciplina vão caber a cada um e fazer toda a diferença. Você não está sozinho, vamos juntos nessa jornada.